O pródigo, o irmão mais velho. Lucas, capítulo 15, versículo 25, meus irmãos, acompanha comigo, diz assim: O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, guarde bem, né, o pronome é este teu filho. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Lembrando, né, para você entender de fato essa parábola do filho pródigo, você primeiro precisa entender o contexto ao qual foi escrito aqui o capítulo 15, 3 parábolas, lembra? Começou com a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida e agora dos filhos perdidos. Tanto o filho mais novo e você vai ver que o mais velho também estava. E importante também foi o que eu disse na última semana, no último domingo. Você precisa entender o contexto original ao qual esse texto foi direcionado, porque isso aqui é fundamental para que você possa entender a palavra do Senhor, saber quem era ali, né, as pessoas originais que iriam receber. E eu disse no último domingo que esta parábola do filho pródigo era uma parábola que não era crida naquela parte do Oriente. E um dos motivos, por conta de um pastor que eu estava vendo, né, um arqueólogo aqui do Brasil, ele lá no Oriente Médio dizendo assim: olha, por que vocês não acreditam nessa parábola? Por que vocês dizem que é mentira? E uma das respostas de um conterrâneo, de uma pessoa de lá, foi a seguinte: em nossa sociedade aqui, né, é impossível um filho tratar o pai da maneira como esse filho mais novo tratou o seu. Porque você lembra qual foi o contexto? O filho chega e diz assim: pai, me dá a minha parte da herança. A herança se reparte depois que morre. Em outras palavras, o que aquele jovem estava dizendo é o seguinte: eu quero que o senhor morra. Eu queria o dinheiro, mas já que o senhor não me dá o dinheiro, morra, porque assim eu terei o dinheiro. Então, por conta disso, eles sabiam que naquela cultura era impossível um filho desrespeitar o pai a esse ponto. Coisa que hoje em dia é quase que normal, né? Os filhos tratam os pais de qualquer jeito, chamam de você, de velho, Joe. Não há respeito algum. Aqui no Ocidente, infelizmente, a imagem do pai como um ser que é o cabeça de casa tem a cada dia se deteriorado. Então, este pastor aqui do Brasil insistiu: mas e caso acontecesse de mesmo assim, um filho dizer isso para o pai: me dá a parte da herança que eu quero ir embora? E um homem respondeu assim: ele tomaria um tapa no meio do rosto. Seu pai o colocaria para fora de casa. Provavelmente os anciãos ali da aldeia, descobrindo o motivo pelo qual ele foi colocado para fora de casa, eles reuniriam um concílio e apedrejariam esse jovem que tratou o pai dessa maneira. Tamanho era o rigor que eles tinham com a reverência à pessoa do pai de família. É só você olhar para aquelas novelas antigas, né? Aqueles pais muçulmanos da vida lá, nem sorriso eles dão, raramente. É impossível, de fato, haver um desrespeito naquele pedaço ali. Então, eu disse, olha, nós podemos entender esse contexto original, que é o importante para você entender de fato o que o pai fez, mas nós podemos também fazer uma analogia, uma paráfrase para os dias de hoje, para o Ocidente. É como se fosse um pai que ele tivesse uma empresa e 2 filhos, o mais novo e o mais velho, e então simplesmente o mais novo vem, pega 1/3 do valor da empresa, que era o que o segundo filho tinha direito, o mais velho, porção dobrada, o segundo, apenas 1/3. E ele sai, gasta todo o dinheiro, volta depois de muita bagunça, muita farra, dizendo: pai, estou de volta. O pai, de repente, faz um churrascão para ele e o promove a gerente. Se acontecesse isso na empresa que você fosse o filho mais velho, você ficaria indignado com o filho mais novo e com seu pai. Eu também ficaria. Mas se você entender a parábola, você vai ver que tanto um como o outro,
estavam exatamente perdidos. A diferença é que um estava perdido fora de casa e o outro do lado de dentro. Porque se nós olharmos a olho nu, qual que é a diferença que nós vemos entre esses irmãos aqui? Olha, nós vemos o mais velho bonzinho, o obediente, e o mais novo, aquele pecador que desperdiça tudo. Mas Jesus conta essa parábola para mostrar que, independente do filho, tanto o mais novo como o mais velho, ambos estavam longe do Pai. Ou seja, é possível, sim, pessoas estarem dentro da casa do Pai, no caso, a igreja do Senhor, e mesmo assim, estarem longes, assim como aqueles que estão do lado de fora. Se tem alguém que pode ser esse filho mais velho aqui, sabe quem é? Nós. Não pode ser a prostituta que está lá no cabaré. Não pode ser o drogado, o alcoólatra. Se tem alguém que pode ser o filho mais velho, somos nós que estamos aqui. Infelizmente, a igreja do Senhor está cheia de irmãos mais velhos. Pessoas que gostam de estar junto, pessoas que participam de eventos juntos, mas o coração está muito longe do Senhor. Pessoas que encontraram apenas uma religião, mas não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Encontraram um grupo de amigos ao qual ela gosta de fazer parte, mas não teve um encontro de fato com Deus. E por conta disso está dentro da igreja aí perdido. Quem acha que é aceito por aquilo que faz, está seguindo o mesmo caminho deste filho mais velho aqui. E é basicamente isso que ele vai falar na parábola e é sobre isso que eu vou falar. Põe o primeiro princípio ali, por favor. A primeira coisa que nós vemos aqui é o problema da justiça própria. Acompanhe comigo o versículo 29, queridos, por favor. Olha o que o irmão mais velho diz. Ele, porém, respondeu: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci nenhuma ordem tua. A diferença básica desses dois irmãos aqui, sabe qual era? Os dois tinham a mesma natureza. Os dois eram pecadores. A diferença é que um já havia caído em si e reconhecido que ele era mau. O outro ainda não. O outro ainda continua se achando que era melhor que os outros, se achando que era bom. Ele não tinha entendido aquele princípio que Paulo vai dizer em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para ele, quem realmente era pecador era só o irmão que tinha saído de casa. Por isso, no versículo 30, ele vai dizer assim, porque este teu filho, ele usa até o pronome demonstrativo, não cita nem o nome do irmão. Não fala nem nome, este daí, nem parente meu é. Olha o tanto de bagunça que ele fez. Porque o mais velho, ele não gastou a sua herança de forma absoluta como o mais novo fez. Não, nada de orgias, nada de farra, nada de bebedices. Você não vê dizendo isso a respeito do mais velho. Ele sempre esteve na casa, sempre disse que foi obediente ao pai, trabalhando de forma digna. Só que a Escritura vai dizer que ele, mesmo assim, estava igualmente perdido. Mesmo dentro da casa do pai, estava perdido. É por esse motivo que eu e você não podemos ter a doce ilusão de achar que todos aqueles que passam da porta do salão de reunião para dentro são de fato filhos de Deus. Há muitas pessoas dentro de inúmeras igrejas, neste momento, no culto de domingo, inúmeras pessoas que nunca foram a um prostíbulo, que nunca se embriagaram, que nunca usaram drogas, que foram trabalhadores durante toda uma vida, pessoas honestas durante toda uma vida, mas estão igualmente perdidas dentro da igreja. É isso que a Escritura vai falar a respeito deste filho mais velho aqui. Pessoas que confiam demais na sua justiça própria, que se acham merecedores, pessoas que vivem ancoradas em sua religiosidade. E nós sabemos, se tem alguém que pode cair neste pecado aqui, meu irmão, somos nós. Nós podemos estar ancorados naquilo que fazemos, porque, convenhamos, somos bons de culto, você está aqui. Tantas coisas tinha para você fazer hoje, domingo à noite. Você resolveu sair de sua casa para vir à igreja. Maioria dizimista. A maioria fiel com a esposa, com o marido. Honesto no trabalho. Pessoas que amam a Deus. E então, a tendência é a gente olhar para essas nossas qualidades e até questionarmos a Deus, dizendo, Senhor, poderia, né? Estar matando, roubando, prostituindo, mas onde eu estou? Estou na sua casa, te louvando? Óbvio que eu não sou como os demais. O problema desse irmão mais velho é que ele era rápido para ver o pecado no irmão mais novo.
mas ele tinha uma dificuldade enorme de ver o pecado em si mesmo. Para ver o pecado nos outros, ele era veloz. E se você for honesto com você mesmo, você vai ver que constantemente nós temos a tendência de fazer a mesma coisa. Fazer o mesmo julgamento. Nós que estamos aqui, dentro, fiéis a Deus. Às vezes vemos alguma coisa acontecendo com uma pessoa, por exemplo, que ficou um período na igreja e saiu. Aí, de repente, morreu o parente, perdeu o serviço, ficou doente. Instintivamente, o nosso cérebro raciocina assim, também? Não pega firme na igreja nunca? Por causa disso que essas coisas acontecem. Pensa que Deus é brincadeira. Não tem compromisso com Deus. E nós não vemos que nós estamos nos ancorando naquilo que nós fazemos. E não naquilo que Deus fez por nós. Estamos ancorados na nossa religiosidade. Veja, o mais velho, ele olhava para aquele mais novo, ele via todos os pecados dele, mas ele não conseguia ver o quanto ele era arrogante, o quanto ele era amargurado. O mais velho se sente melhor que o seu irmão e se sente automaticamente injustiçado pelo pai. E nós somos propensos a fazer isso. Fala se não é verdade. Eu estou lá em casa, ralando, anos e anos, juntando dinheiro para trocar de carro. Troquei de um carro muito velho para um carro velho. Aí eu vejo fulano da mesma rua, que ganha menos que eu, que bebe todo final de semana. Troca um carro quase igual ao meu velho, por um Honda Civic. Eu fiquei louco. Como assim? Como pode? Essa é a tendência natural da gente. É olhar para o outro. Senhor, como pode? Eu fiel a Ti. Todo dia. A primeira coisa que eu faço antes de comer é orar. Eu oro com fome. E o Senhor abençoa o outro? A gente fica indignado. Mas eu e você não devemos confiar na nossa justiça própria, assim como aquele mais velho fez. Não. Sabe por quê? Uma que ele não era tão bom quanto ele achava. Não era. Por mais que ele disse aqui, né? Tantos anos aqui te obedecendo, sendo fiel a Ti. E o Senhor nunca me deu um cabrito para fazer um churrasco com meus amigos. Tantos anos sem desobedecer uma ordem sua. Ele não era tão bom assim. Não era. Primeiro, que culturalmente, como eu expliquei no último domingo, a pessoa mais séria da família, mais respeitada depois do pai, era o filho mais velho, o primogênito. Ou seja, ele vê o seu irmão mais novo desejar a morte para o pai. E o que ele faz? Nada. Absolutamente nada. Poderia ter repreendido o irmão. Poderia ter comprado a briga do pai. Como assim? Ele desejando mal para o nosso pai. E o que ele faz? Absolutamente nada. Não falou uma palavra sequer. Isso era grave. Porque ele era figura de autoridade após o pai ali. Mas não só isso. Para piorar a situação, olha o versículo 12. Acompanha comigo aí, por favor. É da pregação passada, mas convém falar. Lucas 15, versículo 12. O mais moço disse ao pai: dá-me da parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Calma aí. Então o pai foi repartir a herança e o mais velho aceitou. Do mesmo jeito que o mais novo quis. Ora, ele não podia ter falado, não pai, minha parte não precisa, minha parte eu terei mais para frente. Quando tiver falta do Senhor, eu terei. Mas não, ele aceitou a herança do mesmo jeito. Espertinho, não gastou nas orgias que o irmão gastou, mas aceitou do mesmo jeito. E além do mais, veja que ser duro de coração, extremamente duro, a ponto de olhar para o irmão que Deus o havia resgatado e dizer assim: este teu filho aí, ó. O pai chamá-lo para dentro, ele ficar no portão e dizer: não vou compactar com essas coisas. Não tinha nenhum quebrantamento a ponto de perdoar o próprio irmão, não se felicitou, não ficou feliz com a volta do irmão. Então você pode ver, ele não era tão bonzinho assim quanto parece. Mas segundo, põe por favor, o segundo princípio é o seguinte: o problema de se achar melhor, versículo 30, acompanha comigo. E chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Como eu disse, olha o pronome. Chegando, porém, este o teu filho. Aquele mais velho ali, ele poderia olhar para si
e fazer uma rápida comparação ali com o irmão mais novo. De que forma? Olha, o meu trabalho é um trabalho santo, puro. Ele, além de desperdiçar o dinheiro que era parte da herança, sabe o que ele fez? Ele foi trabalhar com um serviço sujo e impuro para a época que lembra que ele foi cuidar de porcos? Porcos. Ele poderia dizer, o meu serviço é honesto. O meu serviço é puro e santo quanto deste daí. Em outras palavras, o que este irmão mais velho estava fazendo era aquela mesma oração. Senhor, graças te dou porque não sou, não como os demais, mas como esse aqui. Ó. Posso não ser o melhor do mundo, mas pelo menos melhor que meu irmão eu sou. As minhas mãos nunca tocaram nada impuro como ele toca porcos, cuidando de porcos, alimentando porcos. Pode ser que exteriormente seja verdade, como ele disse. Mas você sabe, para Deus o que importa não é só aquilo que nós fazemos de forma externa, mas a motivação do nosso coração, os sentimentos do nosso coração para Deus contam da mesma coisa. É a mesma coisa. Nós podemos dizer assim, olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fui a um motel para trair. Louvado seja Deus por isso. Mas a Escritura vai dizer que se nós desejamos o mal para o próximo, se nós cobiçamos a mulher ou o marido que não é nosso, a Bíblia diz que estamos igualmente pecando. Então, se ele tivesse um pouco de sensibilidade e entendesse que pecado não é só aquilo que fazemos de forma externa, mas as motivações do nosso coração também, ele não seria tão arrogante assim a ponto de falar com o irmão dessa forma. Ele se achava bom demais. E você se acha bom demais. Eu sou assim. Eu fui mais, já. Concordo que eu era muito mais arrogante. Tenho tentado a cada dia mais melhorar, mas eu lembro, naturalmente falando, antes de eu vir para a igreja, eu lembro que eu era igualzinho esse irmão mais velho, que apesar que em casa eu sou mais velho, mas eu seguia mais ou menos esse caminho, sabe por quê? Eu me achava bom. Hoje de manhã, eu compartilhando uma palavra com os meus filhos, eu dizia isso a eles, olha, seu pai nunca usou droga, nada, nenhuma. Era um medroso, quantas vezes ia jogar bola, estava na roda de maconheiro lá, chegava em mim, o cigarrinho lá, pulava, não queria. Por quê? Não sei, não tinha nem coragem. Falei, seu pai nunca usou droga. Tentei beber, não consegui, era muito fraco. Eu bebi e tombava. Não dava, não consegui também. Nunca dei trabalho para os meus pais. Tem parente meu que você pode perguntar para ele, você vê. Nunca dei trabalho para os meus pais, trabalho algum. Sempre fui um bom aluno na escola, sempre fui dedicado. Nunca faltei um dia de trabalho sequer na minha vida. Nunca faltei nenhum dia de trabalho. Casei com a minha primeira e única namorada. Gente, que partido, hein? Graças te dou, Senhor. E eu me achava bom demais. Como pode alguém assim? Então eu vim para a igreja. Vim para a igreja e eu sabia que Deus usa as pessoas. E eu estou lá na minha humilde oração, Senhor. Olha, eu acho que o senhor não vai ter muito trabalho comigo não, né? Uma coisinha ou outra o senhor vai achar para dar uma modelada ali. Mas via de regra eu já vim pronto. Eu me achava bom. Então eu fui ouvindo a pregação do Evangelho. Fui sendo confrontado pela palavra do Senhor. E eu comecei a perceber um monte de podridão, um monte de trevas que havia dentro do meu coração. Comecei a entender que, gente, se meus pais soubessem as coisas que já passaram na minha cabeça, se meus filhos soubessem, se minha esposa soubessem, eles teriam ojeriza de olhar para a minha face. Como pode? Porque assim que acontece, você vai ouvindo a palavra do Senhor, ela vai sendo aplicada à sua vida, porque isso é importante, você ouvir a palavra de Deus, é fundamental que ela seja aplicada na sua vida. E via de regra tem que ser aplicada por alguém de fora, porque você dificilmente vai se confrontar através da palavra do Senhor. É necessário que alguém faça isso por você, e via de regra é o pastor. Então, eu olhava para mim e dizia, Senhor, eu lembro uma vez, já falei para os irmãos, eu estava num culto, o pastor falou, olha, você que quer ter a vida mudada, transformada por Deus, vem aqui à frente. Irmãos, eu lembro que eu vim em lágrimas. Sabe aquela experiência de se sentindo o pior dos pecadores? De chorar, de soluço? Como eu sou mal. Aquela convicção de pecado mesmo. Eu lembro que eu ali na minha humilde oração, Deus, perdoa os meus pecados, que eu sei que eu sou uma má pessoa, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu lembro que eu olhei para o lado e tinha uma pessoa que eu conhecia. Falei, Senhor, eu sei que eu sou uma má. Esse aí é pior. Esse ganha de mim. Até no momento de quebrantamento.
a gente consegue ser orgulhoso e arrogante. Eu, por vezes, fui confrontado pela palavra de Deus, sou até hoje, pelos meus pastores. Gente, pensa numa coisa. Eu tenho 2, né? Você imagina, eu juntava os 2 em papelzinho. Isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Tá louco da vida. Mas eu sabia que todas aquelas coisas não eram para me prejudicar. Vinha de pessoas que me amavam e queriam me ver a cada dia mais a imagem e semelhança do Senhor. É assim que funciona. E por vezes eu tentava me desculpar. A gente é assim, né? Não, tá certo, eu errei, você me convenceu que eu estou errado. Mas também eu errei porque tem um motivo, né? A minha esposa cooperou. O fulano cooperou. Ah, errei, mas também quem não erra? E a gente cita a Bíblia para Deus, né? Para falar do nosso erro. Assim, eu errei, né? Mas quem não errou? Que atira a primeira pedra do Senhor que disse. A gente é canalha. É, cafajeste. Mas esses confrontos foram me mostrando quão maligno eu era, como eu disse. Eu comecei a perceber o quanto eu tinha do irmão mais velho e quanto eu precisava ter o coração do irmão mais novo, de olhar para si e dizer, pai, pequei. Sem dar desculpa, sem colocar a culpa em ninguém, porque isso que ele fez, ele não colocou a culpa em ninguém. Lembra o filho mais novo? Ele volta, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Coloca-me apenas aqui como um empregado, já vai estar ótimo. Ou seja, ele colocou, pai, pequei, mas também, né? O senhor não podia dar herança para mim. Ah, mas também lá fora é difícil. Ah, mas também meu irmão que dentro de casa, nossa, quase azucrinando minha cabeça. Não teve mais. Confissão de pecado é sempre no singular. E não tem como. Não tem como nós entendermos a profundidade do amor de Deus sem entendermos a profundidade do nosso pecado. Não dá. É por isso que as pessoas que mais amam a Deus, sabe quem são? Não são aquelas que têm mais tempo de igreja. Não são aquelas que têm uma oratória melhor, que pregam mais, que tocam no louvor. Não. É quem mais conhece o Senhor. Isso nós vamos aprendendo com o tempo. É óbvio, né? Quanto mais passa o tempo, mais você conhece a Deus. É por isso que você só vai conhecer a profundidade do amor de Deus quando você conhecer o quão pecador você é. Por este motivo que, por exemplo, você sabia que o problema dos católicos não é a questão da idolatria? Esse é um dos problemas, e nem é o maior. O problema católico é uma imagem. Sabe qual é o problema deles? Justiça própria. Eu desafio você, se você tiver algum amigo católico no serviço, amanhã pergunte a ele, fulano, se você morresse hoje, você ia para onde? Para o céu ou para o inferno? Eu já vou adiantar a resposta dele para você. Vai ser a seguinte, nossa, é uma pergunta meio difícil, né? Hoje, assim, não tenho tanta certeza, né? Em outras palavras, que ele está dizendo é o seguinte, ó, preciso dar uma arrumadinha, umas coisinhas aqui, né? Parar, então, esse rolinho com a minha namorada ali, resolver umas coisas aqui, parar de mentir um pouco lá. Ou seja, assim que eu for uma pessoa melhor, daí sim eu posso dizer que eu vou para o céu. Em outras palavras, quando eu for bom, eu irei para o céu. Este é o grande problema deles. Este é o grande problema dos adventistas. Não é que eles guardam o sábado. É porque eles acham que, por conta de guardar o sábado, eles são especiais e, por conta disso, vão para o céu. Este é o problema dos arminianos, aqueles que acreditam na justiça própria, de que a salvação é conquistada por aquilo que se faz, e se faz coisa errada, você perde. O que ele está dizendo é o seguinte, eu sou salvo, Cristo teve uma parte, uma participação, vamos colocar aí, uma participação especial na história da minha vida. Mas a minha salvação depende de mim, daquilo que eu faço, do quanto eu me arrependo. Esse é o problema da justiça própria. É por isso que não tem cabrito e nem festa por filho mais velho que você acha justo. Percebeu? Não tinha. Você é justo demais, não dá. É por esse motivo que o riso daqueles que se acham bonzinhos sempre termina em luto, como é o caso desse irmão aqui. Em contrapartida, o choro daquele pecador que vem, se arrepende, não culpa ninguém e confessa o seu pecado, para esse daí sempre vai ter festa. Assim o Senhor vai nos tratar sempre. Qual que é a diferença entre esses dois filhos aqui? O mais novo, ele era sincero em relação aos seus pecados. Sim, ele dizia, pequei contra os céus e pequei contra ti. E certa vez eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, Deus ele costuma ser menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia do santo. Sim, óbvio, o pecado vai sempre ofender a Deus. Mas a ofensa é menor, quando o pecador é sincero e confessa, do que com a hipocrisia do santo. Os dois, eles estavam longe de Deus, mas só um percebeu isso. Um estava perdido distante, diz o verso 13. E o versículo 31 vai dizer que um estava perdido perto, junto com o pai. Então essas três parábolas aqui, lembra?
primeiro fala da ovelha perdida. A ovelha fora sabia que estava perdida. Depois a parábola das dracmas. A dracma perdida dentro. E esses dois filhos. Um perdido longe e o outro perdido dentro. E terceiro, e último para encerrar, põe ali, por favor. Terceiro e último princípio. Nossa justiça vem de Cristo. Acompanhe comigo o versículo 22, por favor. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traze também o melhor bezerro, matai-o, comamos e alegremo-nos. Você sabe, né? A roupa na Bíblia ela é um símbolo de justiça. É isso que nós vemos na parábola do banquete. Ali havia alguém entrado sem as vestes nupciais. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 18, vai dizer que os linhos de justiça são o linho, né? São os atos de justiça dos santos. A roupa está associada sempre a isso, né? Sempre é um símbolo de justiça, e não a nossa justiça. A justiça do Senhor. É por isso que nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. O que é isso? É nada mais nada menos que não confiar na justiça própria. Só que a justiça do homem, ela não tem o poder de nos fazer puros e limpos diante de Deus. Não tem como. Sabe por quê? Porque as nossas justiças são imperfeitas. O nosso coração ele é extremamente maligno. O mais velho, ele chega e diz assim: pai, eu nunca transgredi um mandamento. Isso é uma que é mentira. Quem pode dizer isso? É igual o jovem rico, lembra o jovem rico? Tudo tem obedecido desde a minha mocidade. Gente, acabou com ele, já era. Os homens mentem. O fariseu, ele chegava na oração dele, e diz a Escritura que ele orava de si para si, dizendo assim: graças te dou que não sou como os demais. A mesma oração do filho mais velho. A mesma oração que por vezes nós fazemos. Agora, o padrão de comparação desse irmão mais velho não deveria ser o seu irmão mais novo. Esse foi o erro dele. Esse, por vezes, é o nosso erro. O nosso padrão de comparação, nós nos comparamos, às vezes, com o vizinho, com o fulano da outra igreja, com o parente. Então, às vezes, comparando com outras pessoas, a gente até se sobressai. Não, até que eu não sou tão ruim assim. Mas o padrão de comparação do irmão mais velho devia ser Cristo. O padrão de comparação de santidade para mim e para você deve ser Cristo. E se nós compararmos a justiça dele com a nossa, queridos, veremos, como diz Isaías, que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Eu sei que pode parecer bonito, né? Mas trapo de imundícia, uma das explicações era o absorvente da época. Antigamente não tinha, né? UOL, Isobi, essas coisas, nada. Então as mulheres faziam tirinhas de pano e colocavam naqueles dias lá que elas estavam com sinal vermelho. E como a mulher ficava impura quando estava menstruado, o profeta vem e compara as nossas justiças, os nossos atos de justiça com absorvente sujo. Comparados com Cristo, sim, aquilo que nós fazemos de bom não passa de um absorvente sujo. Comparado com Cristo, meu irmão, todos nós somos imundos. Todos nós temos a roupa suja. Todos nós estamos em dívida, seja a sujeira em você perceptível diante dos outros, porque a do mais novo era assim, né? Já estou encerrando. A do mais novo era uma sujeira perceptível. Todo mundo via ele lá fora. Só que há algumas sujeiras que é imperceptível aos olhos aqui dos irmãos. Que as pessoas olham para mim e para você e dificilmente verão a sujeira no fulano. Não, porque está lá dentro. Mas está igualmente sujo. Como eu disse, o mais novo, ele caiu em si, reconheceu os seus pecados e voltou. Pastor, o senhor está dizendo então que eu preciso me arrebentar por fora? Para eu ver que eu sou pecador? Não, não preciso. Esse outro irmão aqui, ele não se arrebentou por fora para se conhecer por dentro. O que eu e você precisamos fazer para reconhecer os nossos pecados é conhecer a Deus. É por isso que nós vemos Paulo. Paulo nunca fez isso aqui. Paulo nunca foi para um prostíbulo. Nunca traiu, nunca bebeu, nunca foi para a farra. Perseguia a igreja, é verdade. Mas nunca fez essas coisas absurdas aí que muitos faziam. Paulo chega no final da sua vida, não no começo, no final da sua vida, e diz assim: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, no final da sua vida, se vê como o pior dos pecadores. A maioria de nós, nem no começo da conversão, consegue se ver assim. Porque se acha bom demais.
O mais novo teve a hombridade de dizer: pai, pequei, já não sou digno. Você vê inúmeros outros exemplos na Escritura, como Pedro. Pedro vê Jesus se manifestar diante dele, e olha o que Pedro diz: afasta de mim, que sou pecador. Porque quando nós vemos a santidade de Deus, é normal que se veja a nossa própria podridão. É assim que acontece. Isaías foi pelo mesmo caminho. Ele diz assim: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Homens de Deus são de Deus por conta disso. Por que você acha que Davi era o segundo homem coração de Deus? Porque ele era bom? Não. Olha o tanto de coisa papagaiada que Davi fez. Gente, eu acho que quando o diabo viu a estratégia que Davi preparou para poder pegar a mulher de Urias, lembra? Ele vai, pega a mulher e engravida a mulher. Daí ele forma toda uma estratégia, né? Primeiro chama Urias da guerra, dizendo: Urias, rapaz, tira uma férias aí. Vem aqui, curte a sua casa. Porque assim você deita com a sua esposa, vamos pensar que o filho é seu. Lembra qual foi a atitude de Urias? Diz a Escritura que Urias vem e senta na porta da sua casa e não entra. Aquele era homem de Deus. Aí Davi faz o quê? Dá presente para Urias. Embriaga Urias. Estamos falando do homem segundo o coração de Deus. O que Urias faz? Não entra. Ele diz: a arca é do Senhor e meus irmãos estão na batalha. Quem sou eu para ficar com a minha mulher? Não vou. Mesmo o rei ordenando, não vai. E então ele faz uma cartinha e ordena que Joabe coloque Urias na frente de batalha. Porque você sabe, né? Vai morrer. E ele faz a cartinha e entrega para Urias. E diz: Urias, entrega isso aqui para Joabe. Gente, você percebeu que a gente pode chamar Urias de tudo, menos de curioso. Um pingo de curiosidade que ele tivesse. O que será que está escrito aqui? E ele abriu: eu na frente, não vou, e rasga o negócio. Ainda assim foi honesto. Entregou para Joabe, Joabe viu, abriu a carta, colocou ele na frente de batalha, ele morreu, e Davi ficou feliz. Com a consciência pesada, mas feliz. Estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Mas você vê Davi no Salmo dizendo assim: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi teve a hombridade de não escrever a sua vitória contra Golias. Escreveram a respeito dele. Mas ele teve a coragem de escrever o seu adultério com Betseba, para mostrar o quão falho e pecador ele era. Pessoas assim têm um encontro com Deus. Pessoas assim entendem o Evangelho. O irmão mais velho, o problema dele é que ele nunca disse isso. Pequei, errei, estou fazendo errado. Por conta disso, ele confiava demais em sua justiça. Qual a lição que nós vemos dessa parábola? Fica fácil entender, né? Primeiro que o filho, o pai da parábola, está se referindo ao nosso Senhor. Ele, esse pai, que nos perdoa de forma incondicional, desde que haja um arrependimento. Lembrando que Jesus Cristo estava escrevendo ali e estavam publicanos e fariseus o ouvindo. O filho mais novo era aqueles publicanos que viviam deliberadamente em pecado. O filho mais velho eram aqueles fariseus que estavam na igreja toda semana, que tinham o livro correto, que tinham a doutrina correta, mas mesmo assim, seus corações estavam longe do Senhor. E é interessante, sabe o quê? Essa parábola, ela termina sem fim. Não tem fim. Acaba aí. Tipo assim, né? Joga pro povo. Agora, vocês pensam aí no final. Para mostrar que, de fato, o pai continua no mesmo lugar. Nós temos exemplo de 2 filhos. E você deve escolher qual exemplo você quer seguir. Não precisa se arrebentar por fora no pecado com o mais novo. Mas é de suma importância que você venha a cair em si. Aquele Deus que salva, aquele pai amoroso, que foi totalmente contra a cultura daquela época por amor ao seu filho. Esse é o nosso Deus que continua agindo da mesma forma. Ele não mudou em absolutamente nada. A parábola não é sobre o filho pródigo. A parábola não é sobre o filho mais velho. Essa parábola é sobre um Deus rico em graça, misericórdia, que está de braços abertos para receber qualquer um de nós, não importa o quão dissoluto nós tenhamos vivido, não importa o quão fundo no pecado nós tenhamos ido. Se houver arrependimento, este Senhor recebe a todos.
Ele é o personagem principal dessa parábola. Mas só há uma forma de recebê-lo, de ser recebido por ele. Só há apenas uma forma. É você fazer exatamente o que o mais novo fez. Cair em si. É você esquecer a comparação com fulano, beltrano, marido, esposa, pastor, irmãos, qualquer um. É você olhar para si, ter a coragem de dizer, pequei. Confessar o pecado. Isso aqui é fundamental. O cristianismo parte da premissa que você precisa confessar. E eu sei que por vezes é muito difícil. Há pecados que nós temos vergonha de confessar em oração sozinhos. Você sabe disso? Mas é de suma importância que venhamos a confessar os nossos pecados. Que nós venhamos a lembrar que o caminho da justiça não é o caminho do irmão mais velho que acreditava naquilo que ele fazia, mas é a via dolorosa da humilhação. De ir longe, não importa o quão foi. E às vezes esse longe foi dentro dos limites da porteira. Não importa o quão longe você foi. Você olhar para si, não culpar ninguém por seus pecados. Não culpar ninguém por suas más escolhas. Ora, ao longo desses 17 anos da igreja, o tanto de marmanjo que eu já vi dizendo, eu não consegui também, minha esposa não cooperava, por isso que eu dei uma pulada fora. Cafajeste, não há desculpa. Você não fez um compromisso de até que a morte o separe? Eu já vi uma moça uma vez que o marido ficou inválido, rumou outro. Como assim? E o compromisso fica onde? Você não prometeu? Seja homem, seja mulher, cumpra. E se errou, não culpe ninguém. Arrependa-se, peça perdão a Deus, peça perdão a quem de direito e saiba que esse Deus vai estar sempre de braços abertos dizendo assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque apenas eu posso aliviar a cada um de vocês. Amém, queridos?